Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre rotas do Phoenix 1.7, mais especificamente como a gente gera o path completo de um recurso para acessar ele. Como por exemplo, a gente pode ter numa API um endpoint chamado /API/games. E esse games vai retornar em JSON os jogos. Então a gente precisa fazer um teste para isso, certo? Tipo, para garantir. Então esse vai ser o nosso caso de uso. A gente vai criar a rota para conseguir testar, ter acesso a esse endpoint e aí ver se está tudo funcional lá dentro. Eu criei um projeto bem simples com o gerador do Phoenix, o Phoenix New, só removendo a parte HTML e CSS, então por isso que ele está mais curto aqui. E também já gerei um contexto para existir uma tabela lá no nosso banco de dados e para ter um Game Controller aqui também. Esse Game Controller nada mais é do que um CRUD, onde lista todos os jogos, cria, mostra, atualiza e deleta. Tá? Então, qual é o ponto aqui? A gente precisa testar esse índice, né? Com o gerador desse contexto, a gente já gerou automaticamente o teste. Só que esse teste aqui, ele está utilizando um modelo antigo, que é usando o helper de path para geração desses paths, né? Desses endpoints. Aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui, basicamente, gera uma saída com base na rota. Então, aqui no lado direito eu rodei o Phoenix Rounds. O primeiro ponto é o nome desse path, chamado Game Path. Lá por trás dos panos, o helper do path converte isso para uma função e a gente consegue acessar diretamente isso. Como primeiro argumento, ele passa a conexão e o segundo, ele passa a action. A action tu vai encontrar no lado direito. Provavelmente já sabia isso, mas eu estou fazendo um overview para quem é novo. Então, com esses dois aqui, tu vai conseguir pegar o path que se encontra aqui no meio, onde é o API/games, o botar create, o show é API/games o ID do jogo, né? Então, tudo isso que a gente faz aqui, ó, game path, é para gerar uma string, que é essa daqui. O que leva à primeira pergunta do porquê a gente não usa aqui diretamente, né? Tipo, muito mais simples de ler, né? A legibilidade é extremamente maior. E vai rodar. Ele roda numa boa. O teste vai passar. O que tem de ruim nisso daqui numa string hardcoded, no caso, só jogada aqui dentro? Ele não valida se a rota existe ou não. Ele só vai quebrar, por exemplo. Ó, mudei aqui o final da rota para uma que não existe, só botei um monte de letra. E aqui ele acusou que deu erro 404. E a parte importante para anotar aqui é que a gente está recebendo esse erro em runtime. Então, quer dizer, isso já pode ter ido para produção. E lá, quando o usuário rodou uma rota específica ou acessou um ponto específico do nosso produto, ele quebrou na cara dele assim, um erro 404. Então, isso se torna bem ruim. Contra, né? Se a gente usar o Game Path, que é o helper de path, do path, e rodar novamente com um que não existe, por exemplo, um index 2, por exemplo, ele vai quebrar dizendo, cara, não existe o index 2, mas eu tenho essas opções aqui, ó. Então, ele dá um erro de argumento agora. Antes de tu mandar para produção. Ele compila, só que ele garante que tu não tá acontecendo nada, sabe? Tipo, que deu erro, no caso. Não vai passar daqui. Isso é bom. Então, por isso que a gente não consegue usar o hardcoded direto. A gente volta aqui, ele passa. Ele passa. Tudo perfeito. Só que a leitura do outro é muito mais simples, né? Tipo, o que vocês preferem? Esse ou esse para usar essa documentação, esse teste como documentação? Eu prefiro infinitamente mais esse daqui de baixo. E aparentemente o pessoal do Phoenix também. Então eles criaram um Seagull para path, que faz basicamente a mesma coisa que esse daqui. Quando eu digo basicamente a mesma coisa, primeiro, ele passa. Segundo, ele valida se a rota existe. Só que em vez de dar um erro de argumento, ele dá um warning para nós. O que se torna mais fácil para a gente conseguir bloquear um deploy em andamento, por exemplo. Se tiver algum tipo de warning, ele quebra antes de mandar lá para o usuário. O que isso é muito bom. Então, se eu for rolar um compile aqui também, ele vai rodar, no caso, a mesma coisa do outro, só porque ele vai ter um warning toda vez que eu tentar executar esse path aqui. O que é bem prático.
Vindo isso, que é extremamente mais simples, e cara, tu lê aqui, ó, um path com a API barra games, né? Se torna simples, então eu posso simplesmente tirar daqui e botar no lugar do path, que ainda se torna simples a leitura, o que é muito bom. Se eu rodar agora isso aqui, se eu rodar isso daqui, ele vai passar numa boa. Exemplo simples esse, né? Vamos para o exemplo mais complexo, que é o do update. O update, ele tem alguns poréns, que é a gente tem que encontrar o ID e aí atualizar ele, certo? Então vamos converter isso daqui, ó. Pode ver que ele é gigante, é ruim a leitura disso aqui, ó. Game path com update, game e o atributo. Vamos tentar converter isso, ó. Path. Eu vou chamar title de path. Vou botar uma string e aí eu começo. O game path é da mesma forma, né? Então ele vai usar também. Ele vai tirar para nós aqui o router. Aqui embaixo. E eu tenho o update, que é isso daqui. Isso aqui é o que eu quero, que é o path dele, né? Que é o API barra games barra ID. Eu vou copiar esse daqui e colocar no meu path aqui, né? Gerado com... Sai não? E, só que ao invés de eu fazer isso só para identificar que tem um ID aqui no final do meu path, eu já faço diretamente a interpolação já colocando o valor real. A gente já tem aqui em cima, vindo do teste, o ID. Então eu posso usar diretamente aqui. Isso aqui já termina a primeira parte. Se eu rodar esse teste, ele vai dar erro. Porque eu preciso dos atributos que precisam ser enviados para fazer o update. Então, essa parte, quem vai cuidar é o meu put. Então, eu vou jogar toda essa parte do path, criação de path aqui para dentro. Vou dar uma vírgula no final, chegando pro segundo. E aqui eu tenho, ó, params or buddy. E eu quero o buddy. Então, eu vou seguir a mesma ideia de game. E aqui eu vou adicionar o update attributes, que é a nossa variável de módulo que está lá em cima, onde tem todos os atributos bonitinhos. Esse path aqui eu já não preciso usar mais. Então posso tirar e rodar o teste. Teste funcionando perfeitamente com uma leitura extremamente mais simples. Não é? Se eu mudar aqui por algum motivo, ele vai me dar um warning aqui em cima e dizer exatamente o que aconteceu aqui, que ele não tem isso aqui, né? Então, eu consigo facilmente ler e atualizar. Eu consigo agora, não preciso nem ficar procurando na documentação, porque é simples. É uma cobrinha aqui, um till, page path e uma string. E aí tu joga tudo lá dentro que tu tem para montar o path, e não um body ou qualquer coisa assim. Isso facilita demais a utilização. Outro ponto importante que a gente acaba ganhando com isso. Se eu rodar aqui o Mix Phoenix Route, a gente tem isso daqui, né? Game Path, daí vai abrir muita coisa, quando tu encadeia fica maior ainda, né? Só que a gente não quer mais usar Path, porque agora a gente tá usando direto esse sai não. Então a gente consegue desabilitar isso, se tu tá em router. Tu vai ver que tem um use aqui, uma macro de some service web, procura por router, e aqui, ó, o primeiro macro que está sendo usado, adicionando, a gente tem o Phoenix Router Helpers True. A gente não quer mais usar isso daqui, então eu vou dar um false. O que isso vai impactar? Se eu rodar o router agora, ele vai ficar extremamente menor, porque ele não tem mais essa parte aqui, ó. Então fica mais fácil de ver também, ele não começa a estourar, quebrar a linha e tudo mais. Então fica bem mais simples de fazer as coisas, de visualizar as coisas, então as rotas, criar a rota, usar o próprio teste como uma documentação, tá bom? E é isso por hoje. A gente ganha legibilidade, a gente ganha validação se a rota existe ou não. A gente ganha também mais espaço no nosso route, quando todo mundo sabe quando o projeto fica gigante, você quebra pra caramba. É uma boa mudança. E valeu aí, pessoal.